Sejam todos bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Nesse vídeo aqui de hoje, nós vamos falar um pouco da ditadura militar, do período, ali do seu final, até para a gente poder entender quem é Augusto Heleno, quem é Bolsonaro, e para isso vamos ter que falar aqui de um personagem dessa época, que foi Silvio Couto Coelho da Frota. Segundo a pesquisa que eu fiz, que o avô de Alexandre Frota, o deputado aí, que se elegeu ligado a Bolsonaro e que hoje já está contra ele aí. Então vamos lá, Então, como eu disse, para entendermos o general Heleno, que vive ameaçando o Brasil de um novo golpe, um novo regime militar, para entendermos o Bolsonaro, vamos ter que voltar no tempo e cair em plena ditadura, para entendermos um pouco desses personagens aí. Silvio Couto Coelho da Frota. Quem é esse cidadão? Nasceu no Rio de Janeiro, que era a capital na época do Brasil, no dia 26 de agosto de 1910. Era filho de militar, estudou no Colégio Dom Pedro II, no Rio, e entrou no Exército em março de 1928, ingressando na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, foi subindo de posto, promovido a major, e em 52, tenente-coronel. Em abril, Silvio Frota foi promovido a coronel. 1960, abril de 1960. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, ele ficou ao lado dos ministros militares, que procuraram impedir de todas as formas a posse do seu sucessor, que era o vice-presidente João Goulart. A solução encontrada para a crise foi a adoção do parlamentarismo. Eles mudaram, os deputados mudaram o sistema brasileiro para o parlamentarismo, uma coisa que não adiantou, porque foi feito um plebiscito mais à frente, em 63, em 6 de janeiro de 1963, onde a maioria absoluta votou para o presidencialismo, ou seja, novamente dando plenos poderes a João Goulart. Silvio Frota chefiava o Estado-Maior da Divisão Blindada, lá no Rio de Janeiro, quando se iniciaram aí as conspirações do regime militar, dos militares, para a instalação do regime militar no Brasil contra João Goulart. Então ele participou ativamente do golpe militar de 64, Silvio Frota. Na qualidade de ministro, Silvio Frota marcou sua atuação por uma preocupação permanente no combate ao comunismo. Esse tema esteve presente em quase todos os discursos que ele proferiu e como nas suas ordens do dia como ministro. Em janeiro de 76, a morte do operário Manuel Fiel, filho, nas dependências do Departamento de Operações Internas do Centro de Operações para a Defesa Interna, o DOICODE, órgão de segurança vinculado ao 2º Exército sediado em São Paulo, marcou o primeiro atrito entre Silvio Frota e Geisel. Isso já no final do regime militar. Então o que aconteceu aí? Em outubro do ano anterior, o jornalista Vladimir Herzog também havia morrido naquelas dependências. E justamente em uma situação bastante semelhante, esses fatos aí fizeram com que o Exército instaurasse um inquérito onde foi declarado ali suicídio. Nós sabemos hoje já que todos os dois foram mortos nessas dependências aí do DOICODE, lá de São Paulo. Essas conclusões foram largamente contestadas pela mídia, pela imprensa na época, por políticos, E Geisel teve que intervir aí, afastando do comando do segundo Exército, o general Ednardo Dávila Melo, que era muito próximo à Frota. Ainda em 76, a imprensa noticiou que Frota convidara membros do Congresso Nacional para uma palestra sobre as obras do Exército no interior do país. Tal fato, juntamente com a crescente presença do ministro em coquetéis e reuniões de caráter social, assim como em vistas a quartéis, numa postura de candidato cada vez mais nítida, foi interpretado na época por Geisel como uma tentativa de fortalecimento de seu nome à sucessão. Como consequência, nas semanas subsequentes, a candidatura de Frota começou a ser ventilada de forma aberta por congressistas da Aliança Renovadora Nacional, o chamado Arena, e o partido governista
que se apresentava como componentes do grupo frotista. Então, bom, né, Frota aí, como a gente viu, ele começou a fazer política abertamente contra Geisel, né? Ele era todo poderoso ali, né, o comandante do primeiro exército nele, e ele começou a empoderar militares, né, políticos do partido da situação, no caso do partido dos militares, que era a Arena, e angariou muitos votos, né? Tanto muitos generais passaram a apoiá-lo, como também muitos políticos passaram a apoiar a Frota. E com isso ele foi se fortalecendo, né, dentro ali da sucessão, diante da sucessão de Geisel. Só que Geisel não se deu por satisfeito, né? Frota, como nós vamos ver no instante, ele era um extremista radical, né? E Geisel sabia disso. A situação tinha completamente sido mudada no mundo, né? E Geisel sabia que tinha que entregar também um poder aos civis. Mas até lá, o que aconteceu? Frota reuniu os partidos, né, em volta dele a Arena, alguns políticos, né, aliás, vários políticos, para defendê-lo e pedir a sua sucessão, assim como muitos generais. Geisel, que não é besta, a primeira coisa que fez foi demitir, convocando, né, os comandantes do exército a Brasília para enfrentar o presidente. Mas Geisel havia se antecipado à tentativa de golpe e convocara os mesmos generais que ele estava convocando para uma reunião no Palácio do Planalto. Isolado, Frota pediu passagem para a reserva e foi substituído no cargo pelo general Fernando Belfort, né? Em tese, era um de seus aliados, né? Então, com a demissão de Silvio Frota, Geisel assumiu o controle da sua sucessão na área militar e abriu caminho aí para o seu escolhido, o general João Batista Figueiredo, né? Os aliados de Frota eram identificados como linha dura das Forças Armadas, né? Veja só, dentro da própria Forças Armadas, isso eu quero que vocês entendam aqui, esse Silvio Frota ele era considerado linha dura, né? Ele chegava a um ponto de acusar Geisel de ser comunista, só porque Geisel reaproximou as relações com a China, que era uma potência já na época e viria a ser, e já é a maior potência do mundo atual, né? Ninguém pode desprezar um país desse, ainda mais o Brasil. Então veja só, o Silvio Frota ele não queria que o Brasil se aproximasse da China já naquela época. Para vocês entenderem no instante, Augusto Heleno e Bolsonaro é importante focar nisso aqui. Então ele acusava Geisel de proteger comunistas, né, de trair o processo revolucionário, né, também resistia a ascensão de Figueiredo, um general relativamente jovem que ainda não tinha alcançado a 4ª estrela. Frota e seu grupo opunham-se abertamente ao projeto de distensão lenta, gradual e segura, enunciado por Geisel em 74. Um mês antes de ser demitido, o ministro fez chegar aos jornais uma lista de subversivos, com 98 subversivos, né? Empregados em universidades, ministérios e governos estaduais. O terceiro nome da lista viria a ser o nome da futura presidente Dilma Rousseff, que por isso foi dispensada do cargo de estagiária da Fundação de Economia e Estatísticas do Rio Grande do Sul. Veja que Geisel, né, acumulava atrito com Frota desde 75, considerou a lista uma provocação. Um documento secreto, agora veja só, esse homem que Frota tanto, né, denunciava como comunista, né, como tendo abandonado a revolução, né, que foi na verdade o golpe militar que se instalou no Brasil. Veja, a gente quando analisa assim, acha até que Geisel era santo, né, era bom, era bonzinho, né, era de esquerda, né, mas ao contrário, né. Um documento secreto de 1974, elaborado pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, que vocês conhecem, né, aponta que o ex-presidente Geisel, de 74 a 79, deu sua aprovação para uma política de execução sumária de subversivos durante o regime militar. Liderado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o documento aponta ainda que Geisel teria incumbido o general João Batista Figueiredo, seu sucessor, que viria a ser seu sucessor, a analisar e autorizar pessoalmente qualquer execução. À época, Figueiredo chefiava o Serviço Nacional de Informação, o SNI. As condições:
O documento foi assinado pelo então chefe da CIA, William Colby, né? E enviado originalmente para Henry Kissinger, então secretário do Estado do governo de Richard Nixon. Então era esse homem aí que Frota acusava de comunista, né? Quando Frota saiu do governo, ele lançou um manifesto, né? E esse manifesto do general demitido, né, quando você lê, parece que nós estamos diante do programa do atual governo de Jair Messias Bolsonaro. O texto faz uma defesa de um alinhamento servil com os Estados Unidos, né? E ataca Geisel pela aproximação com a China, eu falei no instante, e por criticar Israel. Né? Seria, no entender de Frota, provas de uma escalada socialista. Veja a psicopatia aí de Bolsonaro e do general Heleno, da onde vem. Né? Esse Frota representava o que há de mais ruim dentro das Forças Armadas brasileiras, o de mais retrógrado, o de mais subserviente aos Estados Unidos, né? Ou seja, era o que não presta, o que não prestava, a ideologia, o segmento, vamos dizer assim, do exército mais ruim assume o poder. Então veja só, ele era ultraliberal na economia, como Bolsonaro e Heleno, e todos os militares que estão aí, né, no poder, né? Ele atacava o papel desenvolvimentista do Estado brasileiro, que foi quem levou o Brasil a sair da roça, da zona rural, e passar a ser um país industrializado, né? Além da sua profunda via autoritária na política, reclamava da permissividade com as críticas da mídia e as Forças Armadas. Tá vendo aí aonde nós viemos parar? Esses dinossauros de 64 ainda estão aí nos assombrando. O que aconteceu aí de fato é que após o fim do milagre econômico, um período aí que o Brasil cresceu muito durante o regime militar, e depois das derrotas parlamentares de 1974, né, a ditadura estava completamente em crise. Não tinha rumos mais para o Brasil. A posição de Frota, desse psicopata aí, e de sua turma, dentre elas aí o general Heleno, que eu não falei ainda, mas vou falar aqui no instante, né, era justamente o de dobrar a aposta, reagindo aos questionamentos sociais com ainda mais repressão, mais execução, mais autoritarismo, né? Então essa linha de pensamento produziu o atentado do Rio Centro. Pesquisem para vocês verem aí, né, durante o final do regime militar aí. Uma tentativa desesperada de criar um fato, um pretexto para justificar o endurecimento mais ainda do regime militar. Frota opôs à lei de anistia, né, e seu grupo nunca aceitou a Constituição de 1988. Sabe quem fazia parte do grupo de Frota? De Silvio Frota? Sabe quem era capitão na época de Silvio Frota? Não era Messias não, Bolsonaro. Era Augusto Heleno, o general. Inclusive trabalhava com Frota e foi demitido junto com ele do governo, ficando, né, a cargo apenas do exército. Mas foi demitido junto com Silvio Frota, que fazia parte da patota golpista de Frota. Veja só, que queria dar um golpe dentro do golpe, para endurecer, poder assassinar mais ainda a gente e poder ainda manter o Brasil sob a batuta dos militares. Então daí é onde vem o general Heleno. Vem dessa linha de pensamento aí, subserviente aos Estados Unidos, né, totalmente capacho dos americanos, né, ainda presos à loucura do combate ao comunismo, que nem existe mais. A Guerra Fria naquele momento ainda até podia justificar. Já acabou há muito tempo a Guerra Fria. A própria Rússia, que implantou pela primeira vez o socialismo, nem existe mais, né, na condição de União Soviética. Se desmanchou. Hoje só existe a Rússia, que é capitalista. Então o mundo é outro, mas esses mesmos militares continuam presos na Guerra Fria de outrora,
passada. Então, para a gente finalizar aqui, né, quem é Augusto Heleno, general? Como eu já falei, é capitão da patota de Silvio Frota, né? Ele é o atual ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, né? Fazia parte da patota de Bolsonaro, junto com Silvio Frota, né? Junto com Mourão. Mourão também faz parte dessa mesma patota, o vice de Bolsonaro, como eu botei lá na imagem no início do vídeo. Então, Bolsonaro era a raia miúda de todos eles aí, né? Depois, com a redemocratização, nunca aceitou, o salário foi desvalorizado de todos, inclusive dos militares. Segundo a revista Veja Aí, ele tentou um atentado e foi expulso do exército por causa disso. O Bolsonaro foi expulso do próprio exército. E hoje, como presidente, resolveu reunir toda essa ala arcaica, atrasada e subserviente que nós temos dentro do exército até hoje, né? E hoje, infelizmente, pelo que parece, é a maioria. Representam a maioria do que já foi a minoria dentro dos quartéis. Augusto Heleno Ribeiro Pereira nasceu em Curitiba em 20. Augusto Heleno, ele foi comandante militar da Amazônia. Ele contestou a política indigenista do governo de Lula. Não sei se vocês se lembram daquela questão lá da Raposa do Sol, uma reserva indígena. Essa reserva indígena, Raposa do Sol, assim chamada, né? Ela fica lá na divisa do Brasil com a Venezuela. Mas o ex-capitão, hoje general Augusto Heleno, reformado, a coisa mais significativa que eu achei da sua história militar não foi dele ter sido contra essa reserva Raposa do Sol, não, né? Que ficava lá na divisa. Foi de um fato que quase ninguém conhece no Brasil. E quase ninguém fala, que foi um massacre no Haiti. Em 2005, o general Heleno liderou uma operação intitulada Punho de Ferro, no bairro de Cité Solé, né, lá em Porto Príncipe, no Haiti. O Brasil tinha mandado tropas para lá, e o Brasil era quem comandava essas tropas, e na verdade tinha soldados de outros países, para tentar manter o controle lá sobre o Haiti. E o general Augusto Heleno, ele era o comandante-chefe dessas tropas, né? Então, diante dessa operação aí, o relatório oficial sobre essa operação ensinou um saldo de apenas 6 mortes. Mas depois uma investigação jornalística, né, que entrevistou diplomatas, trabalhadores de ONGs, autoridades do Haiti e moradores do bairro de Cité Solé, além de revisar relatórios da Organização das Nações Unidas, dados diplomáticos, o que ela descobriu e foi revelado foi que foram dados mais de 22 mil tiros numa favela. Imagina uma favela com aquelas casas de taipa, o exército dá 22 mil tiros ali. E que o número de mortos possivelmente chegou a mais de 70. O exército falou em 6, general Heleno, né? Esse caso foi tão escandaloso, né? E outra coisa, mais de 70 entre mulheres, crianças, jovens, idosos, adultos que não tinham nada a ver com os criminosos ali que eles estavam procurando. Foi na verdade considerado um massacre. Um massacre. Tanto é que essa ação aí foi objeto de uma denúncia na Comissão Internacional dos Direitos Humanos da ONU, né? Por isso a raiva desse povo dos direitos humanos também, né? Baseado em depoimentos de moradores e em relatórios, o que fez com que a ONU fizesse com que a ONU desse providências sobre esse fato. Então o presidente na época, Lula, foi acionado, né? Foi acionado do fato que tinha acontecido. Não teve outra alternativa o presidente a não ser tirar, né, general Heleno da cabeça da chefia dessa expedição
dessa força expedicionária brasileira lá no Haiti. E daí você já veja também que depois disso ele ficou com mais raiva ainda de Lula, do PT, das esquerdas, é por isso que ele, né, já comungava com Bolsonaro, com Frota, todas essas ideias aí, e aí depois disso azedou de vez, passou a querer atacar Lula em toda e qualquer oportunidade, né? Em resposta a essas denúncias aí, assim que assumiu Bacelar, foi feita uma investigação, foi o general que mandou para lá, e aumentou um pouquinho as mortes para 9 ou 10, mas o que pesquisas por fora falaram que foram mais de 70 vítimas. Então é esse o Augusto Heleno aí que ameaça a democracia, é esse Bolsonaro aí, que de todos eles era o de patente mais baixa, né? Quando se aposentou se tornou capitão, mas são esses homens aí que assombram a nossa paz com um passado ridículo, baseado numa histeria da Guerra Fria que não existe, que já acabou há muito tempo. São esses homens aí que destroem nosso país, nos causa insegurança, nos causa insônia, que são subservientes total aos Estados Unidos. Os militares de 70, do golpe de 64, né, eles pelo menos ainda fizeram políticas que desenvolveu o Brasil, é verdade, né? Construíram, por exemplo, a Embraer, que por sinal foi entregue por Bolsonaro, o representante da ala entreguista. Então são esses capachos aí, esse resquício podre do regime militar de 64, que está agora nos assombrando, né? Então quem gostou, deixa aquele like, compartilhe à vontade o vídeo, né? Curta, comente aí e compartilhe à vontade para ver se chega a mais pessoas aí. Essa pesquisa que eu fiz, né? Eu vou deixar uns links aí embaixo dessa pesquisa para vocês verem que tudo que eu falei aqui tem base em documentos e é história. No mais, até o próximo vídeo.